Está aberta a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar sobre o tema tratado, com um tempo de até 2 minutos para cada vereador, sem apartes. Senhora Presidente, a minha fala da sessão anterior, falei e reafirmo que falei na sessão anterior, pelo seguinte motivo: eu nunca vi tanto desvalorização pelo servidor público como está acontecendo nessa gestão. Eu nunca vi tanto cargo comissionado nessa gestão e, por causa dos cargos comissionados, sendo prejudicados os cargos efetivos. Como promessa de campanha, realmente, cobrei que fosse aplicado o vale alimentação de R$500, como fiz na outra gestão e continuarei cobrando. E eu vou oficiar, sim, o sindicato para que esclareça o que foi feito quando foi aprovado, veio o projeto aqui de criar excesso de cargos de comissões. O que o sindicato fez? Sabendo que contratação de um monte de gente de fora do município, trabalhar aqui cargo comissionado, saber que excesso de cargo de comissão afetaria diretamente no aumento e na valorização do funcionário efetivo. O que foi feito? Não explicaram. É isso que eu estou cobrando. Com relação ao vale alimentação, citei vocês sim, porque o prefeito informou que havia conversado com vocês e não tive a resposta do sindicato. Quem informou isso foi o prefeito. E vou continuar defendendo. Eu não tenho medo e não vou me retratar. O que eu disse na sessão anterior tem validade e vou continuar. Porque é uma vergonha o que está acontecendo nessa gestão. Eu nunca vi uma desvalorização tão grande do profissional efetivo, do profissional concursado. Foi preciso trazer várias pessoas de fora do município e desvalorizar os funcionários daqui do município. Por que não chamar as próprias pessoas do município, os próprios funcionários para trabalhar? Por que gastar 2 vezes? É isso que eu quero saber, o que o sindicato está fazendo com relação a isso. Quando foi chamado mais de 100 e poucos cargos esse ano, o que vocês fizeram? Eu vou oficiar formalmente para que nós continuemos a discussão. E eu não retiro em nada do que eu falei na sessão passada. É a forma que eu penso e a forma que eu ajo. E não é politicagem. Eu falo o que eu tenho que falar. E baseado em estudos. O vereador acabou o seu tempo. Então, e vou oficiar o sindicato para que esclareça. Continua, então, em aberta a palavra aos senhores vereadores que desejarem se manifestar sobre o tema tratado. Senhora Presidente. Conceda a palavra ao vereador professor Enio. Bom, eu queria cumprimentar a Maria Thalia, presidente do sindicato, que representa toda uma diretoria e todos os associados, e dizer que eu tenho um carinho especial por essa entidade, né, que comecei a conviver desde 2007, quando tivemos o sindicato teve a ideia de montar uma farmácia, que foi uma revolução realmente, e que teve uma função fundamental aqui na sociedade de Chopinzinho. E também parabenizar, né, os antigos que contrataram a doutora Ana, assessora jurídica, que fez um trabalho e faz espetacular na defesa dos servidores. Quantas causas ela ganhou para os funcionários. Então, eu tenho um carinho realmente especial, dizer de que na gestão passada nós batemos firme. 7 anos a mais para vocês trabalhar, que não, comigo não. Então nós defendemos aqui porque realmente era uma sacanagem muito grande. Então foi uma gestão que eu acho que também mais perdida que aquilo não existe. Tanto é que o final foi aquele que vocês conhecem. Então tenho um carinho realmente especial pelo trabalho que vocês fazem, pela luta que vocês fazem e pelo diálogo, né? Visto que o auxílio alimentação na outra gestão, como demorou, né? Como demorou e não foi defendido do professor. Eu, como professor, tenho que dizer que nós defendemos que fosse igualitário, que não se diminuísse dos outros, mas que o professor também ganhasse, porque, afinal de contas, eu fui professor há mais de 30 anos. Então, eu acho que essa defesa faltou e muito, e eu jamais concordei, e vocês sabem o que aconteceu. Então, sempre estarei junto com o sindicato, de uma forma ou de outra. Nunca na questão política, porque nunca na minha vida diz, eu faço um trabalho em troca de voto, nunca fiz, nunca sei, nunca vou fazer e não sei fazer. Então dizer que o maior respeito que eu tenho por vocês, por essa entidade espetacular
em Chopinzinho. Estou sempre junto e vocês estão no meu coração. Obrigado. Continua em aberto. Senhora presidente. Conceda a palavra à vereadora Loicene. Parabéns ao SISMU, que batalha pelo servidor público. É uma entidade digna, que defende muito o funcionarismo. Então, tem aqui a minha consideração e os meus parabéns. Thalia, gostei muito de ouvir você falar. Parabéns. Eu quero falar sobre o Vale Alimentação. O vereador bate várias vezes na tecla de que o prefeito não aumenta o Vale Alimentação por incompetência. Mas na legislatura passada, o referido vereador foi contra o aumento do benefício. Senhora, você não sabe ler bem? Foi contra o aumento do benefício para todos os servidores, inclusive prejudicando os professores do município no momento em que no momento em que se tinha dinheiro em caixa. Na ocasião, foi colocado o seguinte cenário para nós. No caso, os vereadores que estavam aqui presentes na gestão anterior. Ou aprovamos o auxílio apenas para parte dos servidores, ou ninguém ganha o reajuste do benefício. Uma jogada completamente injusta com todos os servidores. Hoje, a administração municipal segue em contato com o SISMUC, promovendo um diálogo direto e alinhando a previsão e reajuste do auxílio alimentação para que o valor possa ser para todos. Então, aqui eu fui buscar informação. Eu acho que a gente tem que saber o que acontece, a gente tem que ter histórico de tudo isso. Fui buscar porque isso bate ardido no funcionário público. R$500, R$200 faz a diferença no final do mês para todos. Quero falar também sobre a saúde nossa. Quero não me expor muito hoje, vou falar sobre a saúde, mas fiz um levantamento aqui sobre o histórico da nossa saúde. O investimento no CONINS, em 2024, Chopinzinho investiu 10,8 milhões no consórcio, no ano. Em 2025, em 10 meses, Chopinzinho já investiu 14,8 milhões. É um crescimento de 37%, equivalente a mais. O aumento nas cirurgias, 2024, 1.260, 2025, 1.368. Sem multirão. Senhora vereadora. Obrigada, senhora presidente. Acabou o seu tempo. Continua em aberta a palavra aos demais vereadores que queiram se manifestar. Senhora presidente. Conceda a palavra à vereadora Rosane. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes, secretários, diretores, ao pessoal da SISMUC. Parabéns pela explanação, parabéns pela defesa. E eu acho que é isso que a gente, muitas vezes, a gente consegue acertar as coisas conversando, né? No diálogo, né? Isso está muito certo. Admiro muito o trabalho de vocês. A gente, assim, eu falo por mim, não tive a oportunidade ainda de visitar a SISMUC, mas a gente sabe, né? Conhece o trabalho de vocês e parabéns, né? Pessoal, falar rapidinho, que a gente tem pouco tempo hoje. Eu acho assim, muitos cargos, eu não sei se foram contratados. Até onde eu sei, não foram muitos. Mas eu sei de cargos que foram necessários à contratação, principalmente no planejamento, para as coisas andar, né? Tem muitos projetos andando mais rápido, por quê? Porque foram contratados mais pessoas no planejamento, certo? E na educação, gente, foi contratado 27 professores concursados novos. Reativação da escola Hilton de Oliveira Silvério. A volta do transporte para os núcleos do interior, que havia sido desativado. Então, se a gente procurar saber, tem muita coisa boa acontecendo nessa legislação, né, gente? Nessa gestão. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso grupo está trabalhando para o crescimento de Chopinzinho.
E como eu falei antes, com respeito e diálogo, a gente consegue resolver tudo. Parabéns a todos, e é isso. Ok, então continuem aberta a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Eu passo a presidência à senhora Loicene para que eu possa me manifestar rapidamente. Eu concedo a palavra à vereadora Lídia. Eu gostaria, nesse momento, então, de agradecer a presença do sindicato e dizer que eu, como funcionária pública, servidora pública desde o ano de 2000, nunca tivemos tanto um sindicato atuante como tivemos nos últimos anos, onde nós tínhamos sempre aqui a presença da então presidente Cássia, e aí a Maria Thalia, sim, sempre esteve, porque por várias vezes estive na prefeitura e ela estava lá discutindo questões dos servidores, e eu acho que sim, quando não for resolvido a nível de administração, você nos procure, o sindicato nos procure, porque o nosso papel de vereador é defender, e eu como servidora pública defenderei e muito a classe. E quero dizer que, Maria Thalia, você foi muito feliz na sua colocação, e dizer que, só para esclarecimento, que não foram chamados mais de 100 cargos e de fora. Sim, temos pessoas de fora, porque são pessoas com feeling realmente para as secretarias as quais estão trabalhando, e que foi feito um estudo de implantação para uma nova estrutura administrativa, um novo organograma. E nem todas as chefias de departamento ou de divisões, elas foram contratadas. Eram cargos que já haviam no município e elas só foram remanejados, reorganizados. Tantos outros servidores foram aposentados e chamados novos servidores para assumir ali o cargo deles. Então, eu acho assim que, de repente, tem algumas falácias, alguns uma comunicação que não está muito certa ali no meio. E vejo assim que a preocupação nós temos que ter com a classe dos servidores, e eu estou muito satisfeita com a entidade que os representa, que é o sindicato, que muitas vezes vocês viram, eu estive aqui. Os colegas vereadores, vocês sabem exatamente, cada qual votou favorável no ano passado, cada qual votou contra os R$500 de vale alimentação, que aqui muito batemos, eu falo por mim, para que todos os servidores tivessem direito igual dos R$500, que não existe uma lei de exclusão, né, doutora Ana Paula? Não existe isso, uma lei de exclusão que estuda mais, ganha menos. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça, e nós aqui batimos para que todos ganhassem R$500, desde o que ganhasse menos do básico, no base, até aquele que ganhasse mais, porque todo mundo estudou, todo mundo fez concurso e merecia igual. A cesta básica, o preço é igual para todos. E quando foi colocada essa questão dos 500, então, para que fosse melhorado o salário base dos menores, que então fosse feito 300 de base para todo mundo, 300 de vale alimentação para todo mundo e 200 do aumento do base, que daí dessa forma não achataríamos o salário dos que ganham menos. Então, assim, muito nós defendemos, e naquele momento, realmente, a Cássia está aqui, ela sabe que foi colocado. Ou votava os R$500 para alguns, ou todo mundo ficava sem nada, e a gente não podia fazer isso, né? Que pelo menos alguns pudessem ganhar os 500. E é uma briga, né, sindicato, que nós temos esses R$500 há muito tempo, e continuo com vocês nessa briga desses R$500 a todos os servidores. Contem comigo, tá? Meu tempo acabou, mas eu quero dizer, assim, que nós vamos lutar e muito pela classe dos servidores. Muito obrigada. Obrigada, Lídia, pela sua fala. Eu devolvo a presidência à titular. Ok. Então, agradecemos a presença do sindicato, de todos os presentes nesse auditório. Informamos que essa Câmara Municipal está sempre à disposição para recebê-los, seja aqui, nesse espaço, nas sessões, seja para reuniões. Estamos sempre à disposição do sindicato e de toda a nossa população de uma forma geral.